E aí, Profera, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Profera. Hoje eu confesso para você que coloquei esse fundo bonitão virtual aqui atrás de mim, porque o meu quarto é uma bagunça, gente. Mas eu não deixaria de ter esse momento com vocês para a gente conversar sobre temas tão importantes do mercado. Na próxima eu espero estar com ele organizado. O nosso convidado de hoje já está aqui nos bastidores esperando a gente. Um convidado para lá de especial, inclusive, que tem uma visão de mercado, muitas conexões para compartilhar com a gente. Vamos ver então que tema a gente vai falar hoje nesse nosso Papo Profera especial. O tema é esse aqui, ó, tendências de RH. Mas mais que isso, a gente também vai ver um pouco dos bastidores do RH Summit, que é um dos principais, vamos dizer, o principal evento que traz tendências aí para o nosso mercado de gente e gestão. E o Léo, que é diretor de conteúdo do RH Summit, vai trazer para a gente como está a visão dele de mercado nesse momento, que ele tem conversado aí nos corredores, nos bastidores da nossa área. E, claro, a gente vai pedir para ele, vamos ver se ele vai liberar pelo menos um spoiler para a gente saber o que está acontecendo, o que tem de novidade aí nesse grande evento que deve receber aí mais de 7 mil pessoas. Vamos até confirmar com ele como é que está a previsão do número de participantes este ano. E é claro que a gente vai estar lá, espero que eu encontre você também. Muito bem, para você que ainda não me conhece, eu sou o Vitor Lambertucci, mas pode me chamar de Tucci. Eu sou sócio CEO da Profera Educação. Sou um homem branco, gay cis, estou com meu cabelo castanho escuro partido de lado, estou aqui com meu óculos de armação preta de grau, minha barba feita, preta, uma camisa mostarda, uma blusa mostarda, e atrás de mim esse fundo virtual que tem uma parede rosa, com a marca da Profera Neon, e umas janelas aqui de um andar alto, de um arranha-céu, né? Porque a gente tem que ser chique aí para compor o visual. Muito bem, feitas as introduções, você já está sabendo nosso papo de hoje, tendências de RH e bastidores do RH Summit. Fica com a gente, porque agora é hora da gente rodar aquela nossa vinheta e receber o nosso convidado. Bora lá? Estou preparado, e você? Fala, Léo, tudo bem contigo, amigo? Como é que estão as coisas? E aí, Tuti, bastante corrido, né? Faltando menos aí de 60 dias pro evento, tá? Tô naquela fase puxada do evento, mas tá muito gostoso conversar com o povo, entender o que que tá acontecendo para além do futuro do trabalho. Vou dar um primeiro spoiler aqui. Muito bom, e antes de mais nada, quero deixar o espaço para você se apresentar, apesar de ser famoso aí na área de RH, pode ter alguém que ainda não te conheceu, então vou deixar para você se apresentar, fazer sua descrição antes da gente partir para a nossa conversa. Bora lá? Perfeito, gente. Estou aqui no meu cantinho, então. Eu sou o Léo Kaufmann, estou diretor de conteúdo do RH Summit, então conduzo aí a curadoria de conteúdo para a construção do evento, que o principal atrativo do evento aí é o conteúdo que a gente constrói do lado de cá. Eu sou um homem branco cisgênero, sou um homem gay. Estou utilizando uma polo azul com a logo do RH Summit aqui em rosa e branco. Sou um homem de cabelo castanho, partido ao lado, aí cabelo curto, mediano. Barba castanha também, então estou aqui tenho mais ou menos aí 1,76 m. Então, pra vocês conhecerem um pouquinho, imaginar quem eu sou. E aqui a gente vai contar um pouquinho do que eu tenho visto, do que a gente tem conversado. E no ambiente aqui atrás de mim está o meu escritório, onde eu trabalho e onde saem as ideias malucas e as criações que vocês vão ver no palco depois e também na internet. Então, baseado aí, explicando um pouquinho com quem vocês vão conversar hoje. Muito bem, Léo, valeu pela apresentação. A gente vai se conhecendo aí ao longo do papo também. E já quero trazer aqui uma primeira pergunta para a gente poder saber um pouquinho de você, né? Como eu disse na Uhum. introdução, está em contato com muita gente, os patrocinadores do evento, porta-vozes, palestrantes, né? Está sempre conversando com a galera do RH também para captar aí o que de mais bacana, de insights interessantes você pode levar para o próprio palco do RH Summit. Então, nada Uhum. melhor que você para contar para a gente um pouco da sua visão do que você tem visto do cenário de mercado. A gente estava brincando nos bastidores, né, que o ano finalmente começou e que agora março está sendo, né, um vucu-vucu aí para recuperar o tempo antes do carnaval. Mas o que você está vendo que está realmente assim nas prioridades, na pauta dos profissionais e lideranças de RH aí no mercado, Léo? Eu acho que esse ano ele é um ano particular. A gente tem um ano basicamente desafiador, com eleição, Copa e tudo mais.
Até por isso o RH Summit foi antecipado em um mês. Então, janeiro parece que já começou naquele nível de aceleração máxima, assim. Então, chegando março, acho que a gente passou carnaval, mas nem sentiu tanto, porque esse ano foi bastante acelerado. E o que eu tô vendo, essa semana a gente tá vendo uma galera que tá no SXSW, e aí vai vir aquela avalanche de conteúdo de lá, vai vir aquela avalanche de gente falando de inovação, de gente falando de futuro do trabalho. E eu trago um contraponto aqui, nada contra o evento, nada contra o conteúdo que é gerado lá, mas eu acho que ele fala muito ainda de inovação, de futuro, e a gente esquece muitas vezes do presente. Qual que é a prioridade que a gente tem esse ano, de 2026? Daqui até terminar o ano, o que que a gente precisa consertar, ter uma estratégia, ter um indicador, qual que é a meta da sua empresa? Então, eu ainda vejo um descolamento muito forte, e nesse ponto até tenho me apresentado em alguns alinhamentos com palestrante, que eu me tornei um tanto quanto hater do futuro do trabalho, por essa desconexão que existe entre o presente e o futuro. Tem muita gente olhando lá para frente, e é confortável olhar para frente, porque não requer uma ação prática, um indicador, uma meta para agora, esquecendo do básico, do que precisa ser feito agora. Então, eu vejo ainda uma preocupação muito grande com o futuro, uma preocupação muito grande com inteligência artificial, implementar inteligência artificial no recrutamento, no treinamento, no desenvolvimento, mas ainda a gente está pecando no senso crítico de fazer um bom diagnóstico das coisas. Eu acho que falta muito ainda na nossa área, na nossa visão do primeiro diagnóstico, e duas palavras que eu tenho usado bastante nos alinhamentos: o que é possível e o que é necessário. Mais do que o extraordinário, do que, nossa, qualquer palavra que vá se usar, que agora é RH estratégico para tudo, daqui a pouco tem o extraordinário, o estratosférico, e o básico está ficando para trás. Então ainda precisa a gente olhar um pouco mais a base do que a gente está construindo. Então, se eu for puxar algo para 2026, o que eu estou vendo esse RH conversar e discutir, enquanto nas redes sociais, nos e-mails, no marketing, ainda está muito essa questão de futuro. Quando eu estou conversando com os profissionais que vão estar no palco do RH Summit, eu vejo ações muito concretas já no presente, e claramente eles abrindo muito da cozinha do que está acontecendo, não só o case perfeito, mas estou no começo, estou no meio, o que que eu já aprendi, o que que eu preciso adaptar. Então, o mundo real e menos o mundo ideal, ou que deveria ser, o que faz parte muitas vezes do palco, que não traduz o que o profissional vive no dia a dia. Boa, faz todo sentido você falar isso, Léo. A gente também já conversou sobre esse tema, né? E eu já te contei que até a gente se chama na Profera da Escola das Habilidades do Agora, Uhum, justamente porque a gente tem essa crítica com tanta gente falando futuro, habilidades do futuro, RH do futuro, não sei o que é do futuro, e a gente esquece dos problemas de hoje que também impactam no futuro, né? Então, eu uhum, concordo muito com o que você disse. Olhar para o que está sendo gargalo hoje, o que é oportunidade hoje, quais competências a gente precisa desenvolver agora para gerar mais resultado a curto, médio e longo prazo. Então, essa visão mais pragmática, né, do que está doendo agora e do que tem de uhum, janela de oportunidade para o momento. E é muito legal saber que você está cuidando de levar isso para o palco do RH Summit. A gente teve o nosso fórum Conexão RH, que é um fórum menor, né, de conexões, de benchmark, assim, e o pessoal trouxe muito disso, assim. Eu me inspiro muito nos grandes eventos, né, faço muitas trocas, assisto muitas palestras, mas sinto falta do que no RH o pessoal costuma chamar de ferramental, né? Aquilo que eu vou tirar do evento e levar para colocar na mesa, eu vou levar para aplicar na formação da minha liderança, em rever os processos do RH, em trazer um benefício que realmente vai trazer inovação, mas que vai trazer um resultado positivo para a jornada de experiência da minha pessoa colaboradora. Então, a gente pode dar exemplos em todos os subsistemas do uhum. RH, né? E é uma coisa importante da gente destacar, né, Léo, que olhar para o hoje não significa esquecer do amanhã, mas a gente Exato. focar no que é prioridade, saber ter um filtro. E esses eventos inspiracionais, que falam de futuro, né, que falam do que está vindo por aí, eles são importantes para a gente ter essa visão, para a gente ter uma visão preditiva de mercado, para a gente poder olhar, às vezes, para o que não está no radar agora, né, e não ficar muito fechadinho no que está acontecendo no momento. Mas, por outro lado, eles também precisam tratar do que você falou, traduzir, né, o que eu vou realmente aplicar hoje para os problemas que eu estou vivenciando e que estão doendo agora. E que a gente Uhum. acaba assim, se deslumbrando muito, né, com possibilidades e esquece do que é real
né, do orçamento que está disponível, da ferramenta que está disponível, do processo que não está funcional, por exemplo, no momento. E aí, Eu vou trazer um exemplo, Tuti, vai, desculpa te cortar, à mas vontade, é uma troca. 5 anos atrás, todo mundo estava enlouquecido com o metaverso. Tinha matérias e até formações prometendo salários a partir de R$ 25.000 para quem dominasse o metaverso. O que é o metaverso hoje? Ninguém mais Nada, fala né? dele. Desapareceu. Então, exatamente porque ele não estava conectado com o presente e com a necessidade. Era uma tentativa desesperada das pessoas emularem o ambiente físico no digital. O que não aconteceu, a gente superou uma pandemia e hoje o metaverso virou lenda e está lá para trás que esse termo já nem é mais utilizado. Da mesma forma que a gente ficar viajando muito no futuro agora e não resolver o que está na mesa, o que está impactando o negócio, daqui 5 anos talvez esse tema também mude. Então, foca no que você precisa fazer agora, o que, que vai melhorar a sua performance e o que você vai levar de um evento. Pelo amor de Deus, gente, não seja um brinde, não seja uma caneca, não seja uma sacola. Que você leve conhecimento que transforme o resultado que você faz, que você seja mais valorizado quanto profissional de RH e que você consiga construir uma carreira. Então, olha para o futuro, mas foca no presente, que é o que a gente construir agora é o que vai determinar o tal futuro que a gente está tanto desenhando e que por enquanto é uma previsão. Não seja a mãe de Ná, não seja a vidente do tarô, não seja aquela que tenta adivinhar, porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes você quer ser aquela pessoa e falar, eu falei primeiro isso, eu adivinhei isso primeiro. O que mais vai te validar como profissional e como resultado de carreira é o resultado que você gera. Não é a previsão que você fez para o futuro. Muito bom. E até olhando para esse aspecto, para a gente poder trazer um exemplo que está muito atual e que a gente está vivendo agora. Inclusive, a gente estava discutindo sobre essa temática no fórum. Enfim, faz parte das nossas agendas. E eu tenho certeza que você preparou bons conteúdos aí para a gente falar de inteligência artificial, né? A Uhum, última temática do nosso fórum foi, inclusive, inteligência humana na era digital. E a nossa pegada era mostrar como que a gente tem que seguir olhando para a potencialidade humana de forma central, mas sem ficar para trás, né, nas novidades aí da transformação digital, das uhum. ferramentas, agentes de inteligência artificial. E aí, eu acho que ilustra muito bem essa provocação que a gente está fazendo. Ninguém está dizendo para você não olhar para as IAs, não aprender as ferramentas, não implementar os agentes, né? Olhar para os processos de uma forma mais digital. Mas também não é sobre trazer todas as IAs para a sua empresa. Fazer agente até do que você não precisa para bater meta de agentes criados, quando eles não estão, na real, endereçando problemas que são pertinentes, né? Ou que são mais urgentes do negócio. Como que você pensou em endereçar isso no RH Summit, né? Para que a gente olhe para a IA também de uma forma pragmática, seguindo essa provocação que a gente fez, Léo. Tem 3 áreas que eu sou muito cobrado e questionado no RH Summit, Tuti. Primeira delas é sobre IA, a segunda é sobre ESG e a terceira é sim diversidade. Eu não considero estas pautas principais. Eu considero elas transversais. A IA vai estar no recrutamento, no treinamento, no desenvolvimento de líder, no departamento pessoal, quando a gente fala de saúde do colaborador. Então, ela vai estar de forma transversal, como diversidade também, como ESG precisa permear todos esses lugares. Eu acho que não é mais trazer IA num formato de uma pauta isolada ou como a principal pauta, mas é trazer ela dentro de um contexto. No recrutamento e seleção, onde ela ajuda, onde ela facilita a vida, onde ela colabora com o meu processo e torna ele mais ágil, mais fácil. No departamento pessoal, no treinamento e desenvolvimento, facilita o meu diagnóstico, facilita na criação de trilhas. Quando eu estou falando de saúde do colaborador, e isso da forma mais ampla, mental, física, financeira e tudo mais, onde que isso ajuda? Então, eu entender, e acho que uma palavra que a Áurea citou semana passada no RH Talks que a gente estava, e eu guardei, na verdade, são 2 palavras, que é a gente falar em um termo, na verdade, leitura de cenário. A gente saber ler o cenário. No cenário que eu estou, o que é possível e o que é necessário. Eu preciso, e eu lembro ano passado, conversando com uma pessoa, que ela me disse assim, Léo, tô 2 semanas estudando inteligência artificial para aplicar no meu recrutamento. E eu, quantas pessoas você recruta? Ela, 2 por mês. Eu falei, será que é realmente isso que você precisa fazer? Então, acho que a IA vem como. Veio todo o buzz, é a primeira vez que ela se torna
democrática, ela está no nosso celular hoje, na palma da mão, em eletrodomésticos dentro de casa, ela deixou de ser algo de ficção científica ou muito distante, ou simplesmente algo que estava em grandes corporações e passou a fazer parte do nosso dia a dia. Então, a partir do momento que ela é transversal, eu também preciso trazer um novo letramento para essas pessoas, que é um letramento em inteligência artificial. Como que ela utiliza? Quais são os riscos? Como que ela identifica uma alucinação de uma inteligência artificial? Que não é simplesmente eu subir informação e acreditar no que a IA produziu. Não faltam casos, inclusive, de consultorias milionárias que, ao apresentarem relatórios feitos por IA, foram descobertas inconsistências. Vamos chamar, como eles chamam o nome bonito, de inconsistências que não faziam sentido. E se o ser humano não tem o senso crítico, a leitura de cenário, a IA vai entregar algo torto que depois ele vai ter que corrigir, ou muitas vezes vai expor a empresa até ele mesmo a um risco. Então, só voltando ao ponto principal, IA, ela para mim é uma pauta transversal de tudo. Ela vai passar por todas as áreas, por todos os temas. Se eu pedisse hoje, sendo muito sincero, para fazer um evento, conteúdo, uma palestra sem falar de inteligência artificial, podia fechar as portas do evento e não ia ter conteúdo, porque não ia sair conteúdo sem falar disso, porque também é o que as pessoas estão curiosas para aprender. Mas, para mim, de novo, a gente precisa cada vez mais entender que ela é uma ferramenta, que ela é um facilitador, mas ela não toma as decisões sozinhas. E há uns dias atrás eu li um post que para mim fez bastante sentido, que eles já não tratavam mais de inteligência como humana, mas inteligência orgânica. Uma puxada de que aí está no humano mesmo, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, traz muito essa inteligência que reside nas nossas experiências de vida, muito mais do que comportamento, a gente também olhar para a vivência, tudo que a gente aprendeu, os tombos que caiu, onde que errou, onde que acertou, isso reside no que eles chamavam de inteligência orgânica. Então, isso está muito na gente e a inteligência artificial não vai conseguir replicar isso. Tão cedo, pelo menos espero que não. Apesar de que existe uma rede social só de inteligências artificiais. Eu fiquei com medo esses dias quando eu fui mexer e tentar entender um pouquinho das IAs conversando entre elas. Pareceu aqueles filmes futuristas. Falei, deixa elas lá, eu não vou olhar para isso nesse momento. Por enquanto elas estão controladas lá dentro, mas é o que a gente está fazendo com elas e a forma que a gente também está delegando muitas vezes ou empoderando essa inteligência artificial para ela tomar decisões que seriam nossas. Exatamente. Tem aí um grande cuidado e pano para manga para conversar, né, sobre até onde queremos levar as IAs e aonde a gente mantém o centro nas pessoas. E realmente, quando a gente fala de inteligência humana, né, além das competências comportamentais, a gente até estava falando o quanto que é importante a gente formar e capacitar as pessoas tecnicamente para o comportamental também, né, porque muito vem da Uhum, vivência, da bagagem, da experiência, que aliás é a nossa maior potência, que ninguém consegue tirar da gente, né, a gente carrega consigo, mas ao mesmo tempo tem a parte técnica, estruturada, de você até projetar essa competência, essa experiência que você teve para um novo cargo que você ocupa, uma nova missão que você tem dentro de uma empresa, né? Então, a maneira como você se comunica, não sobre perder a sua identidade ou aquilo que compõe quem você é, mas você também saber projetar, né, e focalizar essa habilidade, essa competência da forma que você precisa para fazer bem o seu trabalho, para fazer bem a sua entrega onde você estiver. E aí, justamente, né, você trouxe ano passado já o lançamento do tema Resultados Humanos, que é mais que um tema, né? Foi realmente uhum, uma proposta sua de revisitar o nome Recursos Humanos, que dá uma ideia muito de uma ferramenta, né, uma coisa inanimada, um recurso que pode ser uhum. utilizado ou descartado, para olhar para resultados humanos, para como tem esse lugar de potencialidade do ser humano que é só nosso, que vem justamente do que a gente falou, das nossas competências sociocomportamentais, das nossas experiências, de colocar uma ótica humana e inclusiva naquilo que a gente faz e decide fazer, né? Queria que você explicasse um pouco mais de onde veio essa ideia dos resultados humanos e como que isso vai realmente ser um tema aí que vai compor, né, toda a curadoria e o conteúdo do RH Summit deste ano. Então, a ideia surgiu ano passado, quando eu estava indo num dia de montagem do evento, dias antes do evento acontecer.
e eu já me provocando qual que é o tema do ano seguinte, como que eu vou amadurecer isso. E aí eu vi um post falando, eu sou do time de gente e gestão, e lembrei de algumas discussões de que parece que era feio falar que é RH. Para muita gente se tornou, peraí, eu não sou RH, eu sou gente e gestão, eu sou time de people, eu sou relações humanas, e nada disso se atrelava ao que cada vez mais a diretoria, o board, o investidor tem pedido para a gente do RH, que é para falar de impacto no faturamento, na margem de contribuição, no resultado como um todo da empresa. Não que a gente pare de falar das nossas pautas, mas a gente vai ganhar um degrauzinho a mais. Que eu vou falar de clima e de cultura, quanto isso impacta em faturamento. E o turnover está em 30%. Quanto isso custa? Eu vou melhorar o clima. O que que isso melhora? Vou trabalhar a saúde mental. Onde que eu economizo? É essa linguagem que a gente precisa ouvir, falar para ganhar o lugar que a gente precisa no board e deixar de ser visto como aquela área que eu sou obrigado a ter, que eu sou uma área de apoio, que eu sou uma área que não decide, que só recebo demanda para fazer. Então, puxando tudo isso, a gente vai tratar das nossas pautas, a gente vai falar do que está acontecendo, de tudo que a gente precisa trabalhar, mas puxando sempre para uma linha de resultado e respondendo duas perguntas sempre: o que eu ganho e o que eu deixo de perder fazendo isso. Por exemplo, trazendo um case aqui de felicidade no trabalho, que virou uma pauta que foi um tanto quanto distorcida. A felicidade no trabalho não é ausência de problema. A gente é pago para resolver problema. Quais são os indicadores que compõem? E onde que eu preciso trabalhar para que isso reverbere lá na frente no famoso ROI? Quando eu olho, por exemplo, para atração e seleção, desenvolvimento humano, como que eu consigo comprovar que aquilo que eu estou trazendo, por exemplo, de formação de líder, vai melhorar lá na ponta em algum quesito? E não que RH seja fácil de medir as coisas. Pelo contrário, é muito mais difícil. Comercial, você bateu a sua meta de venda. Bateu a meta, perfeito, seu indicador está ok. Financeiro, você manteve o orçamento dentro do previsto, maravilhoso. Marketing, gerou lead, gerou conversão, perfeito. RH não, você tem que tangenciar um monte de coisa para chegar no seu indicador, mas é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa falar mais sobre isso. Inclusive, uma coisa que o RH parece que o gatinho sobe no telhado quando fala a palavra passivo trabalhista. A gente precisa discutir isso, porque quanto custa um processo trabalhista? Se eu melhorar a formação do meu líder, tem uma estimativa de que cada processo trabalhista pode custar R$ 200.000. R$ 200.000, se eu investir muito menos que isso num programa de formação de líderes e reduzir esse passivo trabalhista, o quanto que eu estou economizando de possibilidade de risco para minha empresa? E é essa linguagem que quando eu sento com o CEO da minha empresa eu preciso falar, quando eu sento com o financeiro, é essa linguagem que eu preciso levar e não que não seja importante, e espero que o pessoal entenda o que eu vou falar agora. Vai melhorar a marca empregadora. O CEO vai falar, tá, e aí? O que que eu ganho com isso? Não vai melhorar o clima. Tá, o que que a empresa ganha com isso? Vou melhorar a forma com que o líder dá feedback. O que que isso melhora? Então, é sempre a gente olhar e às vezes usar aí a teoria dos cinco porquês para você chegar numa causa financeira. É isso, eu não estou levando o RH Summit ou levando a área de RH nas minhas provocações para uma área que a gente deixe de ser menos humano. Pelo contrário, a gente vai comprovar o poder do humano perante os resultados. Me respondam, por exemplo, qual empresa que para de pé sem gente? Até para dar um prompt na IA precisa de um ser humano. Pelo menos por enquanto não conheço uma que funcione somente com a gente. E um monte de empresa que demitiu uma galera para substituir por a gente está voltando atrás, porque tem áreas que não funcionam. Tem uma empresa que eu conheço de contabilidade que demitiu todo mundo porque comprou um processo de automação e atendimento por IA que não consegue responder a dúvida dos clientes. Tiveram que chamar todo mundo de volta porque é só o ser humano que entende outro ser humano muitas vezes. E dentro da complexidade que a gente tem de legislação, acaba que se perde muito isso. Então, no palco, eu não quero tirar o humano da história. Eu não quero que a gente passe a ser só puramente número, mas comprovar como que as pessoas impactam no número e as nossas ações impactam pessoas que impactam no número. Então, no final da história, é dar mais poder para esse RH,
sentar na mesa e ser bem-vindo nessa mesa, nessa discussão que a gente precisa ter sempre dentro das empresas. Boa. Acho que fica bem nítido o que a gente quer dizer quando a gente fala do tal RH estratégico, né? Porque, Uhum, como a gente comentou, ficou todo mundo falando do tal de o RH precisa ser mais estratégico, mais estratégico, mais estratégico, mas faltou falar como. E o Léo trouxe aí uma boa colocação para a gente entender o ser humano, a potencialidade humana, continua ali, ó, resultados humanos, né? Mas a gente uhum, traz a palavra resultado para que a gente possa, sim, olhar mais para dados, métricas e mais do que isso, né? A gente conseguir conversar na linguagem do nosso board, da alta liderança, né? A gente até tem um treinamento na Profera que é sobre convencimento, né, de decisores. Né? Tem a ver com uhum, negociação, persuasão, mas principalmente convencimento de decisores. E aí tem a parte, né, de comprovar com dados, de fazer um MVP que gera um resultado que pode ser potencializado, né, mas de usar os argumentos certos e justamente entender o que está no vocabulário, o que está na urgência dessa alta liderança. Então você vai sim, como o Léo bem disse, falar de clima, falar de melhoria numa gestão inclusiva, falar de bem-estar, mas vai trazer os argumentos que mexem ali os ponteiros do negócio e que vão fazer a sua liderança abrir para te ouvir. Uma vez que você uhum, conseguiu tomar a atenção dela, você vai trazer para ela o todo. Olha, além disso aqui, ajudar a gente a reduzir 20% de prejuízo, né, da gente melhorar o nosso faturamento e ganhar em produtividade, você vai ter um clima organizacional mais bacana, vai ter mais bem-estar, as pessoas vão se sentir mais impulsionadas e incluídas. Isso vai fazer com que elas permaneçam mais na empresa e a gente tenha menos do passivo trabalhista, por exemplo, ou da uhum. rotatividade, né, que também tem dados que mostram que, por exemplo, um cargo de alta complexidade pode custar mais de 400% do salário anual de cada pessoa demitida. Imagina 10, 20, 30, 40 Uhum, demissões no ano, quanto que isso não gera para empresas de diferentes portes, né? É um prejuízo super relevante. E aí, só para fechar o raciocínio, também trazer essa ilustração muito nítida que o Léo falou. Bom, vamos supor que a gente teve ali um prejuízo de 200 mil com uma pessoa, né, num processo trabalhista, por exemplo, ou até uma pessoa demitida, né, como eu falei, de um cargo alto, de alta complexidade. Eu já te digo, por A mais B, né, porque a Profera é uma empresa de educação corporativa que faz formação de liderança, de carreira, enfim, desenvolve talentos. Com esse montante de investimento, a gente faz uma puta de uma formação de liderança para capacitar o seu líder, a sua líder, com as principais habilidades, ferramentas, tendências de mercado, né? Então, dá super para fazer. E aí, em vez de a uhum. gente pagar esse preju aí no fim do ano, a gente pode ser mais preventivo. Isso conecta muito com o perfil do brasileiro ainda, né, Léo? A gente tem uma cultura brasileira que é muito imediatista. A gente prefere remediar as questões do que ser mais preventivo, de planejar, de diagnosticar, né? E isso é Ou, muito importante, né? ou não tem a paciência de uma coisa que se chama curva de aprendizado. Sim. Todo mundo tem curva de aprendizado, o colaborador da linha de frente, a pessoa que está na liderança, e por incrível que pareça, até o board precisa aprender muita coisa, porque uma das coisas que a gente tem um gap gigantesco é a gente vem de uma geração que o único jeito de ganhar mais era virar liderança. Não tinha opção de carreira de especialista. Você é um analista, você quer ganhar mais, o único jeito era virar liderança. E nessa provocação, nessa toada, a gente tem C-levels, diretores, CEOs, que são excelentes técnicos, mas são uma desgraça em gestão de pessoas. O resultado está aí em adoecimento, em turnover, rotatividade, processo trabalhista, em tudo isso que a gente está vivendo. E uma provocação, Tuti, que semana passada a Gisele Calef trouxe, que talvez a NR1 só funcione no momento que ela começar a fazer parte do bônus que os executivos das empresas ganham. Então, na hora que o bem-estar, que a qualidade de vida das pessoas no trabalho fizer parte de um bônus anual e não apenas o resultado puramente, talvez aí a gente tenha uma mudança no mercado de trabalho. Mas que por enquanto a gente precisa fazer puxando treinamento, puxando as pessoas para a sala de aula, mas principalmente para eu levar uma pessoa para a sala de aula ou para um formato de formação, eu preciso que ela entenda o porquê ela está indo e que a empresa valide que ela está indo por aquele motivo, que não adianta simplesmente eu gerar horas de treinamento, que eu tenho, assim, eu vivi treinamento e desenvolvimento no passado,
em que orgulhosamente a gente falava, treinei 1.000 pessoas, gerei 3.000 horas de treinamento, e isso hoje em dia, para mim, não quer dizer nada. Porque você pode ter feito uma semana de treinamento e não ter resultado nenhum, automaticamente foi perda de tempo para todos os lados. Então a gente precisa falar hoje de efetividade de treinamento e não sobre quantidade, né? Não, com certeza. Isso daí é interessantíssimo da gente abordar, principalmente, né, como, enfim, CEO de uma empresa de educação corporativa, de treinamento e desenvolvimento, isso é muito verdade. Muitas vezes as pessoas querem ver os famosos big numbers, né, Léo? Você sabe muito bem também, porque em evento todo mundo quer ver tendências, pesquisas e dados, e esquece daquilo que a gente falou, o feijão com arroz, que é tão importante, né? Mas esses grandes números, que é muito mais para o board ver, né, para inglês ver, como se diz, eles Uhum, escondem, né, uma efetividade. Não é porque você fez 100 horas de formação de liderança que as pessoas realmente tiveram uma curva de aprendizagem que permitiu elas saírem melhores ou mais capacitadas da formação. Não é porque você treinou 3.000 líderes que realmente eles estão preparados para fazer uma gestão mais efetiva, né? Então, assim, tem outros indicadores importantes que a gente tem que olhar para além desses números grandiosos que chamam a atenção no PPT, mas que não geram resultado. E aí isso me fez lembrar até de um Profera Lab, que é o nosso workshop, né, que a gente está desenhando, que justamente a gente vai fazer em uma das programações que a gente tem aí de eventos, para fazer um RH Collab para discutir como reinventar a formação de lideranças, né? Esse é um tema que a gente tem discutido bastante, porque nós temos a nossa trilha Lidera Pro, que é uma trilha que a gente faz para diferentes senioridades de liderança na Profera, e justamente a gente tenta sair do mais do mesmo, né? De olhar para quais são, sim, as principais competências, ferramentas que essa liderança precisa, como o Léo bem falou. Muitas vezes essa liderança é colocada para liderar como a única alternativa para crescer, ela nem se preparou, às vezes tinha aptidão ou vontade de ser uhum, líder, mas era o caminho que ela tinha para ganhar mais e para poder crescer na carreira, né? E tá tudo bem ser apresentada uma nova possibilidade que você não mapeou. O que não tá tudo bem é você ser jogado para nadar sem boia, sem te ensinarem como é que nada antes, né? E aí você vai engolir muita água e vai fazer muita gente engolir água com você uhum. antes de você efetivamente conseguir fazer uma gestão que faça todo mundo nadar na mesma direção, né? E consigam aí chegar à terra firme, chegar num outro patamar de entrega daquela equipe, daquela companhia. Então, nesse Profera Lab, a nossa proposta é justamente assim, claro, a gente como especialista temos aqui o que a gente entendeu que é importante, a nossa ementa, né, o desenho da nossa metodologia, mas a gente quer colocar as pessoas para pensarem juntas, porque a gente sabe que a realidade de cada empresa, né, de cada maturidade ali organizacional, ela é relevante. Até por isso que quando a gente aplica uma formação nas empresas, seja um treinamento pontual, seja uma trilha robusta, a gente não abre mão de ter uma imersão na empresa, um mapeamento de perfil das pessoas para entender o ponto de partida, porque senão aí você vai concordar comigo. O RH, enfim, tem todo aquele carinho por suas pessoas, pela Uhum. empresa que está cuidando, mas a gente tem que tomar cuidado com aquele viés de, eu já escutei muito, eu conheço muito bem as minhas pessoas, a minha liderança, eu sei do que eles precisam desse tema, nesse formato, com essa carga horária. Calma, Uhum. gente. Se você está chamando uma empresa especialista para te apoiar, deixa ela aplicar a ferramenta dela, fazer um diagnóstico, deixa ela escutar as lideranças, né? Porque aí você vai juntar o que eu gosto de chamar de inteligência de casa, né, Léo? Claro que a Uhum. pessoa que é gestora da companhia, que é RH, ela tem um conhecimento fenomenal, que é super rico e que a gente precisa escutar e endereçar ali na hora de construir esse programa de desenvolvimento. Mas a gente não pode ficar só nisso. Tem que ter uma escuta das pessoas que vão ser treinadas, mas é uma escuta estruturada. Não é assim, encontrei Uhum. com o Léo no corredor, ele falou comigo que queria esse tema na formação, então vamos colocar. Não é isso. Vamos fazer um diagnóstico estruturado com esse perfil de liderança para entender o que eles precisam e aí somar com a expertise do seu parceiro. Se você tiver pelo menos esses três elementos, né, Léo, aí a gente consegue caminhar para um lugar de mais efetividade, em que a gente sai desses números que ficam bonitos no PPT, mas coloca realmente um resultado positivo, né? Propositivo dessa jornada de Uhum. formação. E eu provoco um ponto assim também de você, primeira coisa, não vilanizar o líder, que é muito fácil culpar, né? A gente fala, não, peraí, eu aponto o líder. Se você vai para a rede social, o líder é tóxico, tudo é culpa do líder. Será que a gente está culpando a pessoa e esquecendo de cobrar o sistema por trás?
quem é a empresa que está deixando esse líder agir desse jeito? Ou será que ela está validando esse tipo de comportamento? Será que ele bate 200% da meta e por isso ele pode fazer qualquer coisa? Então, olha também um pouquinho para o quanto esse líder foi preparado e o tipo de cultura que você está. E um outro ponto, olha para o líder desse líder. Isso começa lá de cima. Se o CEO não dá feedback para o diretor não vai dar feedback para o gerente, que não vai dar para o supervisor. Todo mundo está enxergando que não é importante. Então, para que eu vou dar feedback para o meu liderado? O principal treinamento que você tem que dar, o princípio de tudo, é a pessoa saber dar um bom feedback. Então começa pelo simples, aí está o simples. Depois a gente vai caminhando para outras estruturas, para outros diagnósticos, onde que aquele líder precisa aprender, por exemplo, gerenciar conflito, onde que ele precisa, por exemplo, trabalhar a autoconfiança dele, será que ele tem clareza do que ele precisa fazer? Mas o princípio de tudo vai estar que a gente esquece também muitas vezes que o líder também é um colaborador. É uma pessoa colaboradora também. Ele também precisa receber treinamento, desenvolvimento, acompanhamento, e não só a gente cobrar desse líder, dessa pessoa, que ela faça pelos outros o que nem ela recebe. Aquela história de que um líder doente, ele adoece quantas outras pessoas. E eu vejo muitas vezes o RH ir lá para frente e olhar para a galera que está na linha de frente, a pessoa colaboradora, e não olha para a liderança. A liderança, se eu corrigir melhor a liderança, eu melhoro a vida de todo mundo, inclusive a do próprio RH, gente. RH estratégico é o cara que é estrategista. Se eu melhoro o meu líder, eu facilito a minha vida, inclusive. Diminui rotatividade, problema de clima, um tanto de coisa que a gente vive apagando incêndio, e que se eu melhorar a capacitação, a capacidade, a, a forma que esse líder é formado, eu facilito a minha vida. Então, seja esperto, pense em você também. Então, foca no líder, gente. Com certeza. O líder ele tem um papel de multiplicar muito importante, mas é isso. Uhum. Não é simplesmente falar, se joga, multiplica aí, faz seu trabalho, é ajudar a preparar. A gente fala muito na Profera, Léo, da corresponsabilidade do desenvolvimento. Não é que o talento, a liderança, né, enfim, o especialista, o analista, não precise ser protagonista da sua jornada de desenvolvimento, buscar aprendizado, né, realmente se desenvolver, porque senão vai ficar para trás. Não tem jeito, ainda Uhum. mais na velocidade que as coisas vão hoje, né? Mas, por outro lado, existe uma responsabilidade da organização, de realmente criar estrutura, criar o caminho, criar políticas, criar governança, né? Um plano de desenvolvimento, para que essa pessoa Uhum. possa chegar ao cargo de liderança, né? Possa ir para um cargo de especialista, realmente também tendo ali, na parte que cabe à empresa, o suporte necessário, né, para poder performar, né, para poder fazer a sua melhor entrega e ter um ambiente seguro, de bem-estar, né? São temas que a Uhum. gente tem discutido bastante com a NR1 e também com as pautas de diversidade e inclusão. Então, isso é fundamental. E aí, Léo, antes da gente ir para o nosso quadro bate-volta, para a gente poder conhecer um pouco mais o Léo, então você que está acompanhando até aqui, continue, porque ainda tem um bate-volta, para a gente saber um pouquinho aí dos bastidores do Léo, dos gostos, né, que ele tem, os hobbies dele. Mas antes disso, uma promessa que a gente fez aí nas divulgações desse papo, que a gente não pode deixar, né, de perguntar, de tentar pelo menos tirar ali um gostinho do Léo, quem Uhum. sabe um spoilerzinho, né, do que está para vir no RH Summit. Eu sei que tem novidades interessantes, né, de espaços com formatos novos que não tiveram ainda no ano passado. Mas vai, Léo, o que você pode contar para a gente em primeira mão aí, que a gente vai encontrar no RH Summit desse ano, hein? Vamos lá, acho que é o case mais incrível que eu encontrei até agora e que eu queria muito encontrar. A gente está em mês de março, mês das mulheres, e no auge das notificações de violência contra a mulher, entre outras coisas. E eu encontrei uma empresa que entendeu que ela precisava olhar para isso, e hoje ela tem dentro da estrutura dela alguém pronto para atender mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, que sofreram violência em casa. Então, tem tudo isso preparado, porque essa empresa entendeu que o público também, sendo majoritariamente feminino, precisava disso e isso impactava internamente. Esse é um case muito bacana que eu encontrei semana passada e que eu estou muito orgulhoso de trazer para o palco, porque no cenário que estamos, precisamos discutir em todos os lugares sobre isso. Um outro case é o inverso de um M&A. A gente está sempre falando de fusões e aquisições, de como que
uma empresa compra outra, uma cultura se fundem, mas e quando a gente precisa fazer uma cisão? Quando o RH precisa se reconstruir dentro de uma nova estrutura, respeitando o novo momento de empresa e é uma oportunidade de construir um novo RH de uma nova forma. E aí a gente vai ter case, por exemplo, de um diretor de RH falando que ele chegou numa grande empresa e que basicamente nem existia RH direito nessa empresa, então precisou construir muito voltado. E aqui uma provocação também que eu já deixo para a galera é que RH precisa atender uma necessidade de negócio e não o que o RH quer. Então a gente precisa estar voltado para isso. Mas tem também aí N coisa de o RH como um fiel da balança, que quando a gente pesa muito para o negócio, a gente fere as pessoas. Se pesa demais para as pessoas, fere o negócio. A gente precisa aprender a equilibrar tudo isso. Mas o spoiler mesmo é esse case, acho que para mim, por enquanto, é o mais incrível. Não que os outros não sejam, mas esses dias até respondi numa caixinha, me perguntaram qual era o conteúdo mais legal. Eu falei que depende do seu momento de carreira, do que você quer, e também depende de onde você quer chegar. Então, vão ter conteúdos incríveis para você e outros que também não fazem tanto sentido para o seu momento, mas dando o spoiler e respondendo aí, tu me prolonga um pouquinho, me empolgo quando eu vou falar do filhote, né? Então, é mais ou menos nisso. Muito legal. E agora, só para a gente dar o serviço do evento, ainda tem ingresso? Como é que faz para acessar? Eu sei que vão ser 4 palcos de conteúdo, né? Vende o peixe aí do RH Summit para a gente convidar o pessoal para ir para lá. A Profera vai estar presente, né? Somos uma das startups patrocinadoras, então nos encontraremos lá, mas vamos deixar o Léo trazer para a gente aí o chamariz do evento. Então, gente, 5 e 6 de maio. Então, o evento acontece no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. 5 e 6 o evento, dia 7 é meu aniversário. Então, quem quiser Oh, trazer presente, vou estar tem que ter aceitando. bolo no Quem quiser. palco, hein? Nossa, imagina bolo para 7.000 pessoas, gente. Então, são 7.000 pessoas esse ano. Eu quero um pouquinho mais de gente, que eu quero encher bastante. Tem o palco principal, onde a gente vai ter discussões muito estratégicas, mas que também se quebra no palco de resultados e de humanos, para a gente discutir em esferas diferentes. Um palco focado em RH, que atua em PMEs e startups. Aquela equipe de RH, o RH enxuto, que para mim é o RH sobrecarregado, na verdade. E também tem a estreia das Roundtables, que são trilhas temáticas. É um palco com mesas como se fosse um palco, como se fosse um podcast. Cada mesa tem uma discussão exclusiva durante os 2 dias, mas em trilhas focadas. A primeira trilha é de atração e seleção, a segunda é de departamento pessoal, porque DP é RH sim. A terceira mesa, DHO, para a gente discutir estruturas e formação de pessoas. E a última de saúde do colaborador. Então, o evento cresceu aí nesses 3 anos que a gente veio para o presencial, mas é o evento que eu estou posicionando e com muito orgulho falando que é o maior evento de resultados humanos do Brasil. Então a gente vai discutir resultado e se você é um RH que quer alavancar sua carreira, seus resultados e também mudar a forma com que RH é visto no Brasil, nada de RH por amor ou quem cuida de quem cuida. Eu tenho pavor de quem cuida, porque parece que RH é babá, gente. Vamos parar com isso. RH é especialista em estratégia de gente. A gente impacta negócio e ninguém está ali para cuidar de ninguém. Então vamos parar com essa linguagem assistencialista que leva a gente para um lugar que não nos ajuda quanto área, quanto profissão, e não nos ajuda a crescer e alavancar nossas coisas. Então, vamos lá, a gente falar de humanidade e de resultado no dia 5 e 6 de maio, aqui em São Paulo. Arrasou, o convite está feito, a gente se encontra lá. Vamos trocar muito. E assim, gente, participo de vários eventos de RH, né? Porque é o core da Profera, é a área que a gente atende, a gente ama tanto e trabalha de forma pragmática, buscando resultado, né? Como o Léo falou, trazendo o humano e o resultado lado a lado. Mas é um evento que tem uma energia diferente, um evento que você roda pelos corredores e sente a abertura das pessoas para se conectar, e que realmente a gente vê que tem uma curadoria que é preocupada em trazer esse mão na massa, essas ferramentas aplicáveis, uma discussão que realmente se conecta com o dia a dia do que a gente está vivenciando e que não fica tão descolada, né, como a gente falou, olhando só para um futuro, né, muito imaginativo e pouco aplicável no que Uhum. está doendo agora e no que é problema que precisa ser resolvido, oportunidade que precisa ser abraçada. Então a gente vai se encontrar por lá.
E, Léo, bora pro nosso quadro bate-volta? Tá preparado? Bora. Então, bora lá. Muito bem, hora do nosso bate-volta. E esse quadro é assim, Léo, é basicamente um papum. Eu vou trazer para você aqui uma pergunta, você traz a sua resposta ligeira para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Bora lá? Bora. Então vamos. Então a primeira que eu quero saber de você é uma potência que o Léo tem. O deboche. O deboche. Muito bom. O deboche, mas assim, o que eu complementaria? Um deboche que é uma provocação do bem, sabe? Que faz você refletir para algo positivo. Isso eu acho legal. É uma ironia inteligente, vamos lá. Não é só o deboche pelo deboche, né? Uhum. Muito bem, vamos lá. E o próximo, diz aí um filme que tá no seu top 5, vai. Um filme que você gosta de recomendar pra galera. Eu sou apaixonado pelo Código da Vinci, porque a história dele pode ser perfeitamente uma mentira, como perfeitamente uma verdade. Então, entra o nosso senso crítico ali no meio de duvidar das coisas. Arrasou. Agora a gente falou de potência, mas eu também quero saber algo que o Léo tem para desenvolver. Eu tenho problema para delegar, gente. Eu sou muito. Eu quero fazer as coisas, eu quero fazer do meu jeito, então eu tenho muito problema para delegar. Eu me identifico, mas também tenho aprendido a duras penas a importância disso. E uma coisa que te acalma, Léo? Meu cachorro, Joaquim. Ah, maravilhoso. Aí a gente tem que fazer o encontro de Joaquim, Sofia e Bob, hein? Esse encontro tá prometido aí. Tem que castrar o Joaquim primeiro, gente. Primeiro eu tenho que... E o que é ser fera para você, Léo? É saber o que você quer. O que você quer e o que você não quer. Então, isso fica muito mais fácil de guiar a sua vida e a sua carreira também. Arrasou. A gente sempre fala que autoconhecimento é tudo, né? Saber o que não é para você, o que não faz sentido para você nesse momento, é tão potente, né? Quanto saber o que você tem de fortaleza, de potencialidade. Muito bom. E aquele abraço, vai, uma pessoa que veio na sua cabeça agora que você quer mandar um afago. A Tamara, que trabalha comigo no conteúdo. Tamara, quem me ajuda a organizar as coisas por trás, é a pessoa que torna muita coisa do que eu vou. Minhas ideias malucas é ela que vai organizando muita coisa por trás. Muito bom, tá aí uma outra pessoa maravilhosa mesmo. Tamara é assim, simpaticíssima e super profissional. Arrasou. E agora, para fechar, uma indicação para o nosso Papo Profera. Que pessoa você acha que se conecta aqui com a nossa pegada, o nosso universo temático, que você acha que seria uma boa convidada para o nosso papo? Thaís Albuquerque. Trabalha com mentoria de carreira e, por incrível que pareça, não deveria ser exceção, mas é uma mentora de carreira que teve carreira, gente. Olha só que novidade. Arrasou, muito bom, excelentes indicações. Pessoal, é como eu falo, né? Papo quando é bom, flui, passa rápido. Já estamos há 50 minutos aqui conversando. Quero agradecer muito demais a sua presença, Léo. Sempre super abraça as ideias que a gente tem, as iniciativas da Profera. Sabe que pode contar com a gente também. Deixar um espaço para você deixar seus contatos, quem quiser falar com o Léo, como é que te acha aí? Então, no Instagram você vai me achar como Léo B. Kaufmann, e lá você vai ver uma confusão naquele feed, tem de tudo um pouco. E também no LinkedIn você me acha como Léo Kaufmann. Então, você vai ver muita provocação e aquele fogo no parquinho que eu solto, mas no intuito de que eu quero te provocar que você reflita. Porque da reflexão é que vem a mudança, e não da fórmula pronta, ou do guru de internet, ou do hack que te prometeram no curso que custava 997, agora tá 297. Então, eu quero que você pense. Muito bom. Léo, arrasou. Bom, e você já sabe, né? A gente tem aí muito Papo Profera por vir. Vai ter Papo Profera sobre mentoria, vai ter Papo Profera sobre liderança estratégica aí nas próximas semanas. Já tem episódio de influência e rede de contatos disponíveis no youtube.com/profera e também um sobre gestão inclusiva. O primeiro foi com a Daniela Avelino, que é LinkedIn Top Voice, especialista de RH e carreira, e o segundo com a Priscila Salgado, que é gerente de diversidade e inclusão da Play 9, além de ser delegada do Pacto Global da ONU no Brasil. Então, assim, essas duas pessoas, mais Léo, mais Sônia Lesse, Cíntia Pessoa, é muita gente fera que passa aqui no nosso Papo Profera, porque tem que ser, né, para fazer jus ao nome. Léo, muito obrigado, então. Gente, obrigado por quem tá aí. Tuti, obrigado pelo convite.
Obrigado a você. A gente se encontra no RH Summit, né? Compromisso Bora marcado. que tá perto, gente. Tá perto. Vambora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção! As definições de desenvolvimento de pessoas e negócios foram atualizadas. 56% da força de trabalho vai precisar reaprender habilidades. Na era digital, 80% das competências em destaque são humanas. E 88% das pessoas buscam organizações inclusivas. Para sua equipe sair à frente, tem que ter potência, inovação e pluralidade. Somos a parceria estratégica para atrair, reter e desenvolver equipes protagonistas. Como escola da